Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso PHP 7 MVC. E nessa aula nós vamos aprender aí como checar se os nossos controladores existem. Ou seja, nós montamos a nossa URL, nós precisamos checar se os nossos controladores eles existem e continuarmos aqui alimentando a nossa classe rota. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar o nosso vardamp. Perceba que ele está dando vardamp debugando aqui a nossa URL. Eu vou tirar aqui o URL, eu vou colocar somente diz, ou seja, ele vai debugar esta própria classe aqui, pois nós estamos carregando o nosso construct aí. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Então eu volto aqui no navegador, vou atualizar. Perceba que agora o nosso debug está aí vindo da nossa classe rota. Voltando aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um atributo para a nossa classe rota, um atributo chamado controlador. Então eu vou criar aqui utilizando private, então o nome do nosso atributo. Neste caso vai ser controlador. Ponto e vírgula aqui no final. Ctrl S aqui para salvar. Voltamos aqui no navegador e ao atualizar, perceba que agora nós temos aqui um atributo controlador, que é do tipo private, e ele está vazio. Bom, por que nós precisamos aí de um controlador? Na nossa URL aqui, nós vamos trabalhar com URLs amigáveis e, além disso, utilizando aí o padrão de projeto, a arquitetura de projeto MVC. E para isso nós precisamos ter um controlador que vai receber os dados aí de formulários, das views. O nosso controlador, aqui neste exemplo, seria, por exemplo, páginas. Aqui seria, esse página seria o nosso controlador. E, por exemplo, aí teríamos vários métodos. Por exemplo, o método index, para mostrar aí informações da tela inicial. O método sobre, para ter informações aí sobre a página. Enfim, teria vários tipos de método. Então, eu tenho o nosso controlador. Teríamos aqui os nossos métodos e também teríamos parâmetros. E por aí vai. Então nós vamos trabalhar nessa primeira parte com os nossos controladores. Nós precisamos checar se os nossos controladores eles existem. Ok? Então deixa eu apagar isso aqui tudo e vamos seguir. Voltando aqui, eu vou deixar como padrão aqui para o nosso controlador o valor de páginas. Então se eu setar um controlador, se ele existir, a gente recebe ele. Se não, por padrão ele vai receber páginas. Ctrl S aqui para salvar. Volto aqui, atualizo e percebo que agora eu tenho ali uma string páginas no nosso atributo controlador. Voltando aqui, eu vou então pegar a nossa URL aqui para não ficar utilizando diz. Eu vou colocar ela simplesmente em uma variável aqui chamada URL. Mas você pode usar ela direto, tá? Eu só gosto de fazer dessa forma aqui para que fique mais curto a utilização aqui nos outros trechos de código. Então abaixo aqui da nossa URL, eu vou primeiramente verificar if, se filha existe, função do próprio PHP, se o arquivo existe, ele já colocou ali parênteses, então eu coloco aspas simples aqui, para indicar que eu vou buscar aqui um string, então eu coloco dois pontos, barra para voltar, entro aí na nossa pasta app, e então entro dentro da nossa pasta controllers, pasta que nós já criamos, então entro aí na nossa pasta controllers, barra, e fora aqui das aspas, eu vou colocar um ponto, ou seja, para concatenar, continuar digitando. Neste caso, eu vou concatenar aqui com uma função hook words. Essa função simplesmente pega o primeiro caractere e transforma em maiúsculo. E onde ele vai fazer isso? No nosso arquivo, claro, na nossa URL aqui, no nosso índice 0. Só relembrando, quando a gente criou ali a nossa URL, post barra editar, por exemplo, barra 1. Então, o primeiro índice aqui, que é o índice 0 do nosso array, que nós estamos retornando. Então, o primeiro índice aqui é 0, que é o nosso controlador. O segundo índice aqui, editar, no caso, seria método, que seria o 1. E o nosso parâmetro é o 2. E só relembrando aí, a gente já fez isso, a gente já viu também, a gente já tem as URL retornando aí no formato de array. Então, aqui no final do keyword, eu vou concatenar ainda. Então, eu peguei aqui, entrei dentro da pasta, peguei o arquivo, o nome do arquivo no caso, né? Vou colocar aqui um ponto para concatenar novamente, entre aspas, eu vou colocar aqui a extensão .php. Através deste caminho aqui eu tenho que achar o nosso controlador. Dois pontos aqui no final, and if. Bom, e aqui, se o nosso arquivo existe, eu preciso então setar o nosso controlador como este arquivo. Então, como é que eu acesso aqui um atributo que nós criamos? Através do diz, buscamos então o nome do nosso atributo que nós queremos
atribuir. No nosso caso, controlador. Então, o nosso controlador vai ser igual a quem? Vai ser igual, vou colocar aqui já com a função keywords, índice 0, como a gente já viu. Seja a nossa primeira URL ali. Seja o nosso primeiro índice do array da URL que nós estamos recebendo. Ponto e vírgula no final. Então, eu setei esse controlador. Eu vou então aqui e dou um set, ou seja, para destruir a variável URL, ou seja, no nosso índice 0. Depois que eu setei, eu posso destruir. Então, desta forma aqui, eu verifico se o controlador, ou seja, se o nosso arquivo ali existe, e seto o nosso controlador, ou seja, o nosso atributo, como sendo a nossa URL de índice 0. Bom, feito isso, verifiquei o arquivo, eu posso então fazer o quê? Eu posso requerer este arquivo, então, ou seja, o nosso controlador de fato. Então, eu vou colocar aqui um require once no nosso arquivo. Volto, app, barra, controllers, barra, e aqui no final eu concateno com o quê? Com o nosso controlador aqui de cima. Eu estou verificando se ele existe, certo? Se ele existe, então eu vou requerer este arquivo. Se ele existe, eu posso buscar ele lá. Vou colocar aqui um ponto para concatenar, abro aspas aí para a gente colocar a extensão, no caso ponto .php, fecho, ponto e vírgula aqui no final. Então, requerei aí nosso arquivo. E se o nosso controlador existe e foi setado, eu posso então criar uma instância do nosso controlador. Então, diz controlador vai ser igual new, quem? O nosso próprio controlador. Então, criei uma instância e setei. Então, vou salvar aqui. Vamos voltar ali no nosso navegador e vou atualizar. Percebe que ao atualizar aqui, ele me gerou aqui alguns erros. Só uma observação. Perceba que aqui eu tenho d:/www.htdocs framework, enfim, de htdocs aqui para trás, se você seguiu a instalação padrão aí do champ, provavelmente deve ser c-champ, c:/htdocs. Eu mudei o diretório, então meu projeto está sendo desenvolvido aqui no meu disco D dentro da pasta www.htdocs. Perceba que ao utilizar aí o recar, ele está me dando aqui um warning dizendo que nosso arquivo, ou seja, não existe, pois claro, nós não criamos eles. Então percebe que aqui no FileLed Opening ele está nos dando o diretório certo aqui e com o nosso controlador default, ou seja, aquele que a gente definiu por padrão caso não tenhamos sentado nenhum na URL. Nós precisamos criar esse arquivo páginas.php. Então voltamos lá e dentro aqui da nossa pasta controllers nós vamos criar nosso primeiro controlador. Então botão direito, new file, páginas.php. Este arquivo será então o controlador padrão aí das nossas páginas. Dou um Enter, está em branco aqui. Vou voltar aqui no nosso navegador, criamos então ele. Volto aqui e perceba que nós temos outro erro aqui, dizendo que além de criar o arquivo páginas, nós precisamos também criar uma classe páginas. Então vamos lá. Então temos nosso arquivo aqui que terá apenas código PHP. Então só abro aqui o PHP, utilizo class e vamos dar o nome de páginas. Então temos agora uma classe. Ctrl S aqui para salvar. Volto aqui no navegador e atualizar. Perceba que o nosso erro abaixo desaparece. Bom, temos mais um erro aqui, dizendo que nós não podemos acessar um array com offset, ou seja, do tipo null. Se você vem aqui e digita páginas, por exemplo, o erro desaparece, pois agora nós temos o nosso controlador páginas. E perceba que, como aqui eu digitei páginas, poderia ser qualquer outro tipo de controlador, por exemplo, post. Mas se eu dar Enter aqui em post, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não criei o nosso arquivo post. Mas se eu vier em file post.php, claro, ele tem que ser uma classe. Salvo, volto, atualizo. Opa, aqui é posts. Então eu tenho também o nosso objeto, ou seja, o nosso controlador setado como posts. E assim nós podemos criar quantos tantos controladores nós acharmos necessário. Ok? Mas se eu vier aqui e não setar nenhum controlador, nem nada, perceba que voltamos com aquele erro. Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui nosso post, nós não vamos trabalhar com ele agora. Vou fechar o páginas também. Bom, aqui é a nossa URL, então se nós não estamos recebendo nada, então nós precisamos setar isso aqui. Então eu vou pegar a minha URL aqui, vou cortar, vou utilizar aqui a condicional ternária. Interrogação. Então se a minha URL existir, através aqui da URL diz
Ou seja, se a minha URL existir, eu recebo a URL. Interrogação serve para isso aqui. Se não, eu utilizo aqui dois pontos, eu vou receber um array com índice 0. Isso aqui é a mesma coisa de utilizar if, tá? Se você não lembra, então seria if, se essa URL existe, então recebo isso. Se não, esse aqui é como se fosse um else, eu recebo um array de índice 0. Ctrl S aqui para salvar, voltamos lá no nosso navegador, atualizo, então temos aí a nossa correção. Ok? Então nessa aula nós vimos aí como checar os nossos capturadores, ou seja, se o arquivo existe. Se o arquivo existe dentro da nossa pasta de controles, eu seto o nosso atributo controlador como este controlador. Então eu dou um require once aqui, neste controlador, então eu crio uma instância deste controlador. Ok? Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.